Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Cíntia Marsola, psicóloga e facilitadora de constelações familiares. E hoje, o tema que eu escolhi para dividir com vocês é algo simples, mas complexo ao mesmo tempo. Algo simples por quê? Porque é nosso primeiro contato. E complexo porque nem sempre é o nosso modelo favorito. Vamos falar de casamento? Vamos pensar no relacionamento primeiro que a gente teve como modelo e qual é o impacto que isso causa em mim para mim seguir com as minhas escolhas em questões de relacionamentos? Pois é. Por isso que é algo simples e complexo ao mesmo tempo. Mas é possível a gente fazer diferente do que deixaram para nós. Mas eu te pergunto, você quer fazer diferente? Você está pronto para aceitar o que trouxeram e te deram? E que você pode ter a escolha de transformar para fazer diferente dos padrões dos quais você veio? Pois é, para a gente começar todo esse emaranhado familiar, para começar a destrinchar tudo isso e poder seguir e ofertar tanto para você quanto para o outro que você quer se juntar ou quer ter um relacionamento mais saudável, até vir a casar, é necessário esse passo anterior. E esse passo anterior é você escolher você em primeiro lugar. Você fazer um investimento em você mesmo. De você buscar e cuidar do seu emocional em primeiro lugar. E aí você vê aquilo que é confortável, aquilo que é desconfortável e ir se trabalhando junto com esse profissional que vai te orientando. A gente só consegue mudar algumas relações, sejam essas relações você com você mesmo, você com o seu profissional, você com os outros, você com o mundo, quando você primeiro, e isso não é egoísmo, é você cuidar de você mesmo. É você perceber, em primeiro lugar, o quanto você está disposta, o quanto você está disposto a realmente arregaçar as mangas e falar, olha, o meu modelo de casamento em casa é assim, assado. Eu não concordo com isso ou com aquilo. Mas era o melhor que eles sabiam. Mas eu não quero seguir esse modelo. Eu quero fazer diferente. Mas como é que você vai fazer diferente se você não sabe nem quem é você? Nem aquilo que te incomoda ou aquilo que fica agradável? Né? Então a primeira dica é essa. Né? Ou até se você já está num relacionamento. Né? Ou até se você já está casada ou juntada com outra pessoa e começa a trazer esses emaranhados, onde fica delicada a situação. Então, a primeira coisa é você buscar uma ajuda e um auxílio profissional, onde você pode dividir todas essas questões. Olha, eu ando vendo que o modelo que eu tinha em casa de casamento era meu pai assim com a minha mãe e minha mãe assim com meu pai. Olha, não é que eu atraí isso para mim, mas aonde está a minha parte para modificar isso? Porque o que a gente costuma fazer? Ah, tá vendo lá o outro? Ah, mas se o outro fizesse assim o assado, mas se o outro corrigisse tal coisa? Não. Volta-se primeiro para você. Se trabalha.
realmente o meu pai trata a minha mãe dessa forma, mas não é porque ele trata dessa forma que eu tenho que seguir com esse padrão. Mas era o que eu sabia, eu não sei fazer diferente, eu não aprendi diferente. Então como é que eu trabalho isso em mim, Cíntia? Então, uma coisa é você começar o seu trabalho emocional com uma psicoterapia, onde você e o profissional vão estar vendo essas questões menores que te pegam. Outra coisa é você fazer um trabalho mais detalhado para poder ver o que de fato tem por trás desse sistema familiar, aonde você atraiu um marido assim ou assado, ou uma esposa, que o padrão se repete assim ou assado. Então, trabalhar o sistema familiar é acolher essas almas desse sistema, desse núcleo familiar onde você foi inserida. Então, se você quer melhorar o seu casamento, se você quer entender o que tem por trás de certos comportamentos, de certas atitudes, de certos padrões que se repetem, há que se trabalhar esse sistema familiar. E um trabalho aonde pode isso ser feito, aonde esse inconsciente enraizado familiar apareça, são as constelações familiares. E aí, feito isso, a poeira pode abaixar e você pode seguir com mais zelo, com mais cuidado, sem tantas repetições do modelo que você teve lá atrás de casamento, de relacionamento, né? Eu atendi um caso em constelação familiar onde a pessoa queria compreender melhor o porquê que ela estava repetindo tanto um padrão da mãe dela com os comportamentos dos filhos dela. Então ela andava fazendo, ela se pegou fazendo determinadas coisas com os filhos, aonde ela não gostava do que ela viu lá atrás, onde a mãe dela estava fazendo e ela já não gostava. Mas, como essa força muitas vezes é maior do que nós, ela acabou se dando conta de que ela estava seguindo a mesma pegada. E ela se assustou e falou: Cíntia, eu preciso de ajuda. Eu não quero seguir com esse padrão repetitivo que a minha mãe trouxe. Como que eu faço? E aí a gente abriu a constelação dela com esse tema, com essa dificuldade. E o que apareceu ali? Que o casal, o pai e a mãe dela, tiveram algumas dificuldades e ela, vamos dizer assim, assimilava, diluindo os problemas dos dois para ela. Então ela entrava no meio dessa relação e pegava a dificuldade desses dois para ela. Então o que foi feito? Foi feito que primeiro ela precisa estar no qual papel? Papel dela. O papel dela é de filha. Então a hierarquia entre ela e os pais já estavam fora, em desordem, em desalinho. O que estava ocasionando já para os filhos dela. Então veja, é algo que se repete e que se repete se não é visto para as outras gerações seguintes, que é o que estava acontecendo para os filhos dela. Então voltamos um passo atrás e olhamos essa pessoa onde trouxe a queixa. Então além de olhar para esse papel de hierarquia, né, onde ela estava fora do lugar dela, e aí fizemos um trabalho, primeiro, de ela sendo a filha, e devolvendo o que pegou para ela, ou essa malinha que ela carregou, que não é dela, devolvendo para os pais. Ela se harmonizando, consequentemente, esses pais ficam nos lugares deles, como pais,
também se harmonizam e ela segue com a educação dos filhos mais centrada no papel dela, sem tanto peso. Consequentemente, o padrão que se repete vai sendo diluído. Por quê? Porque foi acolhido. Então, veja, é mais ou menos por aí. Claro que eu dei uma bela de uma resumida, tinha mais detalhes, mas não é o caso aqui agora, onde o tema está sendo voltado apenas para o casamento, né, e esses emaranhados, e o que a gente pode fazer de diferente com isso, né? Não é porque eu tive um papel, um modelo de casamento dos meus pais que foi assim ou assado, que eu preciso seguir esse modelo assim ou assado. Eu posso, me trabalhando, fazer a diferença para mim e para aquele que vai estar comigo, do meu lado. É difícil, é um pouco delicado, porque até a gente aceitar que não é dessa forma que eu quero seguir esse padrão, e até eu ir buscar ajuda e reconhecer de que fato eu não quero isso para mim e que eu quero fazer diferente, tem uns passos a serem trilhados. Mas é muito possível fazer a diferença. Claro que essa pessoa que veio pedir ajuda, ela foi beneficiada. Os filhos dela foram beneficiados. Mas os pais dela também foram. Esse sistema de raiz dela também foram beneficiados, né? A consequência no casamento dela também vai ter resultados. Vai ser algo um pouco mais leve. Porque até o modo que ela já estava falando com o marido também era algo que estava afetando e que ela lembrou que estava repetindo o padrão da mãe também. Então, veja, não precisamos carregar malas de ninguém, né? Só a nossa já está de bom tamanho, né? Mas, se a gente lembrar que um casamento também é a possibilidade de aquele que está com a gente evoluir com a gente, de trazer aprendizados, de fazer trocas e partilhas e de estar nessa trilha para fazer a diferença, então fica muito mais suave de eu seguir pedindo ajuda, porque um acaba sendo o espelho do outro. Um acaba refletindo no outro aquilo que precisa também ser cuidado, precisa ser trabalhado, precisa ser moldado, né? E lembrando também, já para a gente encerrar aqui, que quando a gente sai das casas dos nossos pais, a gente tem aquele modelo estampado na nossa alma. E aí a gente casa, a gente leva esse modelo, né? Então a gente traz e leva esse modelo para a nova união. Mas há que se tanto ele quanto ela deixar algumas coisas para trás desses dois modelos de casamento, de família, para que nesse novo enlace, nessa nova união, nessa nova construção, eles possam ir moldando a própria família que eles idealizaram para eles, ok? Bom, era isso que eu tinha para dividir um pouco com vocês sobre o casamento, para fazer um pouco, desculpa, a diferença e para que a gente possa pensar além do que nos foi passado, ok? Então, fiquem na paz, façam as buscas, as transformações e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!